A pergunta de hoje é a seguinte: quem não é dizimista vai para o inferno? Essa é uma pergunta interessante e será respondida aqui agora, nesse canal, na plataforma aqui da Igreja Apostólica Oração na Fé, como também no meu Facebook pessoal, lá no YouTube também. Então, vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Quantas não são as pessoas que são dizimistas porque elas têm medo de ir para o inferno? Muitas vezes por não conhecer a palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja contigo, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Eterno te abençoe grandemente. Graça tal que ela é ilimitada e é incompreensível diante dos homens. Pois bem, eu já ouvi particularmente o Edinaldo em vídeos em que pessoas, líderes grandes, que dizem que quem não é dizimista vai para o inferno. Eu não sei de onde que ela tirou essa ideia. Isso é uma heresia e eu vou provar para você. Se você se interessa por esse assunto ou está com essa dúvida, fica comigo até o final para que você possa entender que não tem nada a ver ser dizimista com a salvação ou não ser dizimista com a salvação. Em primeiro lugar, vamos lá, pega uma Bíblia, acompanha comigo, pessoal, uma Bíblia para você não ficar limitado. Aí você pode me perguntar, já está perguntando, mas espera aí, se eu não for dizimista, como que as igrejas elas irão aí sobreviver, como que irá pregar a palavra de Deus? Fica até o final que você vai entender, tá bom? Como que vai viver, porque no passado dava certo. Então, continua dando certo no dia de hoje, se a pessoa fizer da forma certa, com o propósito certo, tá bom? Vamos lá em João 3,16, ali no Evangelho segundo João. Quando eu falo segundo João, é segundo aquilo que João relatou, tá bom? É o Evangelho, não estou falando de epístola, não. Vamos lá no Evangelho de João ali, segundo as palavras de João, no 3,16. O que é que a Bíblia vai dizer? Em 3,16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu, peraí, olha lá, a palavra deu, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Peraí, Deus deu o Filho dele para quê? Para que todo aquele que nele crê, esse crê não é crer de falar, eu acredito em Jesus. Não, pessoal, não é esse crer. Esse crer é o crer de se entregar. Porque quando eu creio na pessoa do Senhor Jesus, eu me entrego para Ele. Se eu não me entrego, significa que eu não creio. Eu creio só de palavras, só de falar, só de boca. E isso não é crer. Isso é simplesmente entender que Ele existe e não crer na pessoa. Quando você crê em alguém, você se entrega para ela. Quando você crê na sua esposa, de fato e de verdade, você se entrega para ela. Não mora dúvidas na sua mente de que ela vai ser fiel a você. De igual modo, também, a esposa ao marido. Não há uma desconfiança. Então, o Senhor Deus, Ele pegou o Filho dele e deu, para que todo aquele que a Ele se entregar não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? É salvação. Então, esse versículo não fala de ser dizimista para ser salvo. Em momento algum, ele falou. Mas vamos um pouco mais além. O que vai dizer lá em Efésios 2? Eu vou até pegar a Bíblia aqui para a gente acompanhar junto, tá, pessoal? É legal, eu gosto de acompanhar junto com vocês. Ó, Efésios 2, vamos lá. Lá em Efésios 2, no versículo de 8 em diante, vai estar falando o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, ou seja, da crença no invisível, da crença no Senhor Jesus. Essa é a fé que ele se refere. Isto não vem de vós, isso vem de Deus, não vem das obras. E o que seria o dízimo? Seria obras, não vem de obras. Não trata-se de dar isso ou de dar aquilo, ou melhor dizendo, como alguns dizem, de devolver isso ou devolver aquilo. Não trata-se de obras, para que ninguém se glorie e porventura possa dizer: ah, não, eu sou salvo porque eu sou dizimista. Heresia. O pastor que prega isso no altar, o bispo que prega isso no altar, o apóstolo que prega isso no altar, o diácono, o presbítero que prega isso no altar, ele é uma pessoa herética. Ele não sabe o que está falando, é heresia. E é fácil enganar os irmãos que não conhecem a palavra de Deus, pregando heresias para as pessoas. E tem outras heresias mais aqui que eu não vou tratar nesse vídeo, porque o foco aqui é só a parte do dízimo aqui, em relação de ser dizimista e
de não ser dizimista e ir para o inferno. Você entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, rapaz. A expiação dos pecados não é feita pelo dízimo, é pelo sangue. Qual a dificuldade que um pastor tem aí do outro lado de entender isso? Você que é pastor, que está me ouvindo aqui, está me ouvindo agora ou que vai me ouvir depois. Qual a dificuldade que você tem de entender que a expiação dos pecados é pelo sangue? E sempre foi pelo sangue. Era pelo sangue dos animais, então o Senhor Jesus se fez como animal e deu a minha vida, deu a vida dele por mim e por você que está do outro lado aí, como expiação. Então ali aconteceu então a salvação a todo aquele que se entrega pelo sangue dele derramado na cruz. E não pelo dízimo. Vamos lá em quer ver? Lá em Lucas, vamos para Lucas agora para você entender um pouco melhor ainda. Vamos lá em Lucas, abre Lucas aí pessoal, vamos viajar. Lá em Lucas 18, se eu não me engano, é isso mesmo, lá em Lucas 18, onde vai falar dos dois homens que subiram no templo. Um era o fariseu, o outro era o publicano. O fariseu, na sua arrogância, falou o quê? Olha lá, vamos lá, direto no 12, versículo 12 do capítulo 18 ali, versos 12. Jejum 2 vezes por semana, e dou o quê? E dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, olha a atitude do publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Ele não tinha nem coragem de levantar, porque ele reconhecia o pecador que ele era. Ele reconhecia, ele sabia a necessidade que ele tinha de buscar Deus e de se converter a Deus. Então ele fala o seguinte: mas de longe, né, em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, e batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O Senhor Jesus fala: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então esse homem se humilhou diante de Deus, reconhecendo que ele não era nada daquilo que de repente deveria ser. Então esse foi justificado. Quem? O que não era dizimista. Ele que foi justificado. Foi ele que encontrou salvação. Não foi publicano, que era dizimista, que era ofertante, que jejuava, que de repente subia monte para orar. Não estou dizendo que não tem que subir monte para orar, porque eu faço isso toda semana. Eu, como pastor Edson Moraes, aqui da Igreja Apostólica Coração na Fé, e outros irmãos de Cristo Jesus, né? Como o pastor também ali, o futuro pastor evangelista Genival, e tantos outros têm feito isso, buscando a Deus, a face do Senhor, porque é um lugar tranquilo e bom para buscar a Deus. Ou seja, esse foi justificado, desceu para a sua casa justificado. E ele não era dizimista, não. Ele não era ofertante, não. Pelo contrário, era pecador, mas foi justificado pela sinceridade dele. Só que a partir dali houve então uma mudança de vida. Ele passou a ser uma outra pessoa. Mas não vamos parar por aqui, vamos falar um pouco mais. Vai comigo lá na carta, 1 João, tá? Epístola, 1 João, lá no capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Ou seja, é ele que faz expiação pelos pecados, como eu falei anteriormente. Não é ser dizimista, não é ser ofertante. É pelo sangue dele que há salvação. Deus entregou para que então o sacrifício fosse feito de uma vez só. Acabou-se o sacrifício, acabou-se tudo isso, gente. Para a remissão de pecado, para a salvação. Não existe sacrifício para a salvação, ou dízimo para a salvação. Isso não é bíblico. Se você encontrar na Bíblia, me mostra. No Novo Testamento, me mostra. Não tem. O Senhor Jesus só fala sobre o dízimo aqui no 18 de Lucas e vai falar também em outro lugar de uma forma vaga. Mas vamos para frente. Temos um advogado com o Pai Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Quando ele vai falar de todo mundo, é para todo o mundo. Aqueles que creem em Jesus e se entregam para ele, conforme a promessa de João 3,16, passa a fazer parte daqueles, dos salvos, sem necessidade. Não é por obras. Não adianta o que você faz, tentando comprar a Deus, ou ser dizimista porque você tem medo, não muda nada. Quantas pessoas, pode ser até você mesmo que está do outro lado, que está me ouvindo, quantas não são as pessoas que são dizimistas e elas têm medo de ir para o inferno e são dizimistas? Vê uma vida de uma pessoa dessa, não vai para frente. Ela nunca vai para frente. Ela permanece sempre na estaca zero ali. Ela passa 20 anos na igreja. A liderança da igreja lá, que
de repente obriga, não é que obriga, mas impõe, ela tem um poder, porque um líder, pessoal, ele tem um poder muito grande de persuasão, de persuadir os irmãozinhos que não compreendem a palavra de Deus para ser dizimista, para ser ofertante, porque aquilo vai trazer bênção para ela, A, B e C, e a pessoa se ilude com isso e faz de tudo isso buscando bênçãos materiais e muitas vezes nunca tem nada. Sendo que o foco principal é você se entregar para o Senhor Jesus para que Ele possa te abençoar. Sabe quando Jesus começou a abençoar a minha vida? Quando eu não olhei para essas coisas. Sabia? Quando eu comecei a aprender a dar. Porque mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Quando eu aprendi a dar para as pessoas, ajudar as pessoas a fazer o trabalho social na rua, a levar a palavra de Deus, foi aí que Deus começou a abençoar a minha vida. Eu não preciso, por exemplo, eu tenho a minha profissão, eu me sustento, eu não preciso de dízimo de igreja para poder me sustentar, por exemplo. Eu tenho, tá? Mas o foco não é esse aqui não. Você que tinha medo e estava na igreja A, B ou C e era dizimista, porque tinha medo de ir para o inferno por conta disso, então se você era dizimista por conta disso, então não há necessidade de você ser dizimista mais. Porque isso é heresia. O pastor que prega isso, ele não sabe nem o que está falando. O pastor, o bispo, seja lá quem for, apóstolo, não importa quem é ele. Eu já vi muitos casos de pessoas falar em cima de um altar de que quem não é dizimista, quem rouba a Deus é ladrão. Quando a palavra de Deus ela vai estar falando lá, Paulo vai estar falando ali, essa pessoa tomou como base disso. Ó. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Aqui está falando de uma causa. Lê o contexto da palavra, para que você, pastor, não venha tropeçar na palavra e enganar pessoas, ou ser enganado a si mesmo para depois não ser cobrado. Do que adianta você que é pastor do outro lado, expulsar demônio, fazer isso e fazer aquilo, e chegar no grande dia, conforme o Senhor Jesus vai estar falando, e você vai dizer, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Ele vai dizer, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço, não sei quem você é. Porque em cima do altar está fazendo tudo errado, por não compreender a palavra, ou compreender e ter medo de falar a verdade. A igreja cresceu sem os apóstolos falar de dízimo. As pessoas iam e davam de uma forma liberal, com gratidão ou por gratidão, porque Deus transformou a vida dela. Não há necessidade de tentar persuadir as pessoas ou enganar as pessoas para poder elas serem dizimistas, serem ofertantes. Não há necessidade disso não. O que vai dizer a palavra em relação a isso aqui? Lá em Coríntios, olha só o que Paulo aconselha. Foi assim que Paulo cresceu o trabalho. É só você fazer igual que cresce o trabalho, sem ter que lesar ninguém, ou temer, por medo nas pessoas, para as pessoas ficarem com medo e ser dizimista ou ofertante por medo. Isso não é de Deus, isso não procede de Deus, isso procede do maligno. Em lugar nenhum você vai encontrar na Bíblia que você vai comprar Deus ou fazer alguma barganha com Deus para poder conseguir a salvação. Como vai dizer Efésios 2, não é por obras, não é pelo que você faz, mas é pelo que você é, da forma que você age diante de Deus. Vamos lá, trabalho de Paulo, olha só, 9, 2 Coríntios 9, 6 vai dizer o seguinte, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, pode fechar a Bíblia. Não por tristeza ou necessidade, não por medo, por achar que você vai para o inferno, porque quando você aceitou o Senhor Jesus, você passou a ser um salvo. E você não era dizimista. E aí, como se explica agora? Você que fala que quem não é dizimista vai para o inferno. Me explica. Quando você mesmo que é pastor, quando você aceitou Jesus, você nem sabia sobre essas coisas. Você não compreendia, estava aprendendo isso. Já estavam colocando picuinha na tua cabeça, medo. Aí você pode perguntar, você é dizimista? Não, sim, sou dizimista. Sou ofertante? Sim, sou ofertante. Eu posso ser dizimista como eu posso ser um colaborador. Tem ministério que não trabalha com a palavra dizimista. E tem lá os seus motivos, sim. Mas não vou falar sobre isso aqui agora. É colaborador. E a obra cresce. Porque o propósito é de levar a palavra de Deus àqueles que necessitam de ajuda. Tem que pagar aluguel, tem que pagar pastores. Eu sei, eu compreendo. Eu entendo tudo isso.
Mas não é obrigado a enganar as pessoas ou tentar persuadir as pessoas para que então as pessoas venham ser dizimistas. Se você era dizimista, estava dentro da igreja sendo dizimista com medo de ir para o inferno, pode permanecer. Só que tem um detalhe. Todo aquele que é fiel a Deus, que eu falo que é fiel, que entregou a vida para o Senhor Jesus, é um prazer poder dar. É um prazer ser um ofertante. É um prazer poder ser um colaborador da obra de Deus. Foi assim que Paulo fez com que a igreja crescesse. Paulo, em um certo momento, começou a viver da obra. Ele trabalhava antes, mas chegou uma hora que não deu para trabalhar. Ele vivia da obra. E ele vê nas cartas de Paulo, nas 13 cartas paulinas, se você encontrar aonde tem Paulo, sabe, impondo a pessoa, persuadindo a ser dizimista, eu como a Bíblia, os papéis que eu falo, né? Porque a Bíblia eu já comi, a palavra eu já comi, eu como papel. Você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque não existe, porque não há necessidade, porque não precisa. Essa é a grande realidade. Dá para fazer a coisa certa. Tudo que começa certo, dá certo. É por isso que há tantos vexames por aí, porque começam errado, persuadindo, enganando as pessoas, sem necessidade alguma. Começa certo que vai dar certo. Por isso que há críticas, em cima de crítica. Nós aqui da Igreja Apostólica Oração na Fé, se a pessoa quer dar, ajudar, é tanto que nós nem temos a igreja física, porque não temos condições para pagar um salão, estamos pregando online, mas eu creio que Deus vai levantar pessoas para ser colaborador, para levar a palavra de Deus, para poder Deus enviar pastores, pessoas para poder crescer essa obra, esse ministério e qualquer outro ministério que tenha levado a palavra de Deus a sério, sem tentar persuadir ninguém. Quem tem o poder de persuasão maior é Deus. Ele que convence a mim e a você de ser um colaborador da obra de Deus. Esse é só um recadinho da parte de Deus para aqueles que estavam dentro da igreja com medo. A verdade é essa, com medo de ir para o inferno, por não ser dizimista. E me desculpa, meu amigo, se você estava com medo, acaba com isso, não tenha medo. Porém, se você reconhece que você não tinha vida e tem vida, então sim, colabore. Tá? Seja dizimista, não por medo, mas por gratidão. É diferente. Olha só a diferença. Medo e gratidão são linhas totalmente diferentes uma da outra. Eu sou dizimista, não por medo, mas sim por gratidão. Ah, é que o devorador... Que mané devorador? Esquece isso, gente. Vai ler a palavra de Deus. O que significa o devorador, cortador, migrador. Do que se tratava na época. Ah, o demônio... Esquece isso não existe. Leia a Bíblia, leia a palavra. Não fique limitado em palavras de homens que não compreendem a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida. E fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tenham um domingo abençoado. Hoje é dia 26 de junho de 2022. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo aí. Tá bom? Que Deus os abençoe.